Um ótimo sábado a todos. Hoje a gente vai encarar um gigante. Um dos livros mais famosos, mais citados e, honestamente, um dos mais incompreendidos da Bíblia, o Apocalipse de João. Com certeza. A ideia aqui, porém, é deixar um pouco de lado as teorias da conspiração, as timelines do fim do mundo, para olhar para ele como uma obra literária. Exatamente. E o nosso ponto de partida hoje é um artigo acadêmico muito bom do Jean Francesco A.L. Gomes. Ele faz um trabalho fantástico de nos situar, mostrando como o livro foi moldado não só pela fé cristã, mas por todo o universo literário da época e principalmente pelas escrituras hebraicas, o Antigo Testamento. Perfeito. Então a nossa missão nesta conversa é essa, usar as ferramentas que o artigo nos dá para entender o que é essa tal de literatura apocalíptica. A gente quer descobrir como esse gênero, que parece tão estranho hoje, era na verdade uma mensagem de consolo, de resistência, para comunidades que viviam sob uma pressão imensa. É isso aí. Vamos tentar encontrar a esperança por trás do que parece ser só catástrofe. É um ótimo jeito de colocar. A chave é trocar o medo pela compreensão. Exato. Certo. Então, para a gente tratar o livro como literatura, a gente precisa primeiro entender o gênero, né? A palavra apocalíptico, hoje em dia, virou sinônimo de desastre global, de filme com asteroide caindo na Terra. Mas, pelo que o artigo sugere, a origem do termo é bem diferente. Completamente diferente. O que é fascinante aqui é que esse gênero literário não nasceu do nada. Ele surge no judaísmo em períodos de crise extrema, de perseguição. O artigo cita o exemplo do domínio de Antíoco Epífanes, lá no século II a.C. Um tempo bem difícil, dificílimo. Ser fiel a Deus era um ato político perigoso. Nesse caldeirão de sofrimento, surge essa literatura que era, em essência, uma forma de resistência e esperança para os oprimidos. Era uma maneira de dizer, olha, o mundo pode parecer um caos dominado pelo mal, mas Deus ainda está no controle e a justiça vai vencer. Uma literatura de esperança, então, não de pânico. O artigo faz umas distinções conceituais que eu achei muito úteis para organizar as ideias. Sim, e elas são cruciais. Primeiro, o autor diferencia Apocalipse, que é o texto em si, a obra literária, como o livro de Daniel ou o próprio Apocalipse de João. É o produto final. O livro que está na nossa mão. Isso. Depois temos a apocalíptica, com A no final. Essa não é o livro, mas a mentalidade, a visão de mundo que produz esses livros. É uma teologia, sabe? Uma forma de enxergar a história. Ah, entendi. A ideia central é que existe um conflito cósmico entre dois reinos, o de Deus e o de Satanás. E essa visão de mundo afirma com toda certeza que, no final, Deus vai intervir de forma decisiva. Então, a apocalíptica é a lente pela qual o autor do Apocalipse enxerga o mundo. Perfeito. E, por fim, ele menciona o apocalipsismo, que é o desdobramento social disso. São os movimentos, os grupos de pessoas que vivem suas vidas com base nessa mentalidade, esperando essa intervenção divina a qualquer momento. Entendi. O livro, a mentalidade e o movimento social. E dentro desses livros, o artigo aponta para uma característica que só muito estranha para nós hoje, a tal da pseudoepígrafe. Isso, exato. E isso pode parecer desonesto para nossa mentalidade moderna, mas na época era um recurso literário comum aceito. Em vez de assinar como José, um escriba desconhecido, o autor escrevia como se fosse Enoque, Abraão. Moisés, isso. A intenção não era enganar, mas sim emprestar a autoridade daquela figura histórica para sua mensagem. Era um jeito de dizer, o que eu estou escrevendo está em total continuidade com a fé dos nossos maiores profetas. Em tempos de crise, isso dava um peso e um consolo enormes. Faz todo sentido. Era uma forma de ancorar a esperança em algo sólido, na tradição. O artigo também cita um pesquisador, Klaus Koch, que listam as características comuns a esses textos. E é incrível como elas parecem um checklist de filme de ficção científica. Totalmente. Koch aponta, por exemplo, para a expectativa de uma virada iminente na história. Não é algo para o futuro distante, é para agora. É urgente, urgentíssimo. Há também a ideia de uma catástrofe cósmica, um evento que vai reordenar o universo. A presença constante de anjos e demônios em batalhas épicas. E o mais importante de tudo,
a promessa de uma salvação final paradisíaca para quem permaneceu fiel. Ok. Se esse era um gênero estabelecido com suas regras e características, o Apocalipse de João é só um best-of de tudo isso? Ou ele traz algo novo? O que impede ele de ser só mais um na multidão de textos apocalípticos da época? Essa é a pergunta de $1 milhão e o ponto central do artigo. Existem teólogos importantes como um certo Caseman, que o artigo menciona, que fizeram afirmações muito fortes, Tipo, chegando a dizer que o pensamento apocalíptico é a mãe de toda a teologia cristã. uau, a mãe de toda a teologia cristã. É uma afirmação em tanto. Isso colocaria o Apocalipse como o DNA do cristianismo primitivo? O artigo de Jean Gomes concorda com isso? Ele concorda em parte, mas oferece uma nuance que é fundamental. O argumento principal do artigo é que a maior influência sobre o Apocalipse de João não foram necessariamente esses outros textos apocalípticos judaicos, como o livro de Enoque. A influência primária, a fonte principal de onde João bebeu, foi o próprio Antigo Testamento. Ah, então a semelhança entre o Apocalipse de João e outros apocalipses da época não é porque um copiou do outro. Exatamente, é porque todos eles estavam bebendo da mesma fonte. Os livros proféticos de Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarias, os Salmos. Entendi. Essa é a distinção sutil, mas que muda tudo. Isso explica por que há tantas semelhanças, mas também permite que o Apocalipse de João tenha uma teologia e uma voz completamente únicas. Isso me faz pensar numa analogia. É como se o Antigo Testamento fosse uma grande nascente. Dessa nascente saem vários rios. Um desses rios são os apocalipses judaicos. Outro rio, que também nasce ali, é o Apocalipse de João. Nossa! Eles carregam a mesma água, os mesmos temas, imagens, mas correm em leitos diferentes, com características próprias. Essa analogia é excelente. É perfeita porque captura a essência do argumento. E as diferenças que definem o Rio de João são cruciais. O artigo argumenta que o Apocalipse é, na verdade, um gênero literário híbrido, algo inovador para sua época. Ele não se encaixa perfeitamente em nenhuma caixinha. E quais são os elementos dessa mistura? O artigo aponta 3 principais. Primeiro, diferente da maioria dos apocalipses que usavam a pseudepígrafe, este não é anônimo. O autor se apresenta 4 vezes, de forma clara. Eu, João. Isso já muda tudo. Ele se coloca na mesma altura dos leitores, não como uma figura mítica do passado. Exatamente. Segundo, não é uma obra esotérica, destinada a um grupinho. Ela é explicitamente endereçada a 7 igrejas reais, na província romana da Ásia, com nomes, problemas, desafios concretos. Coisas do dia a dia. Isso. E terceiro, e talvez o mais importante, o próprio autor define o que está escrevendo. 6 vezes ao longo do livro ele chama sua obra de profecia. E além disso, a estrutura do livro, começando com saudações e terminando com uma bênção, é a de uma epístola, uma carta. Então o que a gente tem é uma combinação única de apocalipse, profecia e carta circular. É algo novo, certo? Isso estabelece a singularidade do livro. Então, com tudo isso em mente, que é uma literatura de esperança, enraizada no Antigo Testamento e com esse formato híbrido, como é que a gente lê o Apocalipse hoje? Como a gente pode se aproximar do texto de um jeito que faça sentido, sem cair na armadilha de tentar decifrar cada símbolo como uma previsão do jornal de amanhã? Se conectarmos isso ao quadro geral, o artigo nos oferece o que ele chama de marcos hermenêuticos, que é um jeito elegante de dizer chaves de leitura. São 3 princípios que, se a gente mantiver em mente, iluminam um texto de uma forma incrível. Ok, estou com o chaveiro na mão. Qual é a primeira chave? A primeira é justamente essa que a gente acabou de discutir. A profunda conexão com o Antigo Testamento. O Apocalipse não é um livro que surge do vácuo. Ele é uma tapeçaria imensa e quase todos os seus fios são puxados do Antigo Testamento. É preciso ter essa base, então. É fundamental. O artigo enfatiza que não dá para entender o Apocalipse sem ter em mente livros como Daniel, Ezequiel e Isaías. E não são só citações soltas, certo? É algo mais profundo, mais estrutural. Muito mais. Pensa, por exemplo, na imagem do Filho do Homem que João vê no primeiro capítulo. Essa imagem vem direto de Daniel 7. Ou pensa nas pragas das trombetas e das taças, que ecoam claramente as pragas do Êxodo.
Só que João não está só fazendo um copia e cola. Ele pega essas imagens e as reinterpreta através da lente de Jesus. Ah, claro. Para João, a vida, morte e ressurreição de Cristo são um evento que destrava o verdadeiro significado de toda a história anterior. Entendi. A primeira chave é ler o Apocalipse com o Antigo Testamento aberto ao lado. A segunda chave, imagino, tem a ver com a parte que mais confunde todo mundo: os símbolos. Com certeza. A besta, o dragão, os números. A tentação é tentar criar um dicionário. O cavalo branco é o país X, a besta é o político Y. Devemos levar isso ao pé da letra? O artigo defende que a abordagem correta é exatamente a oposta. O próprio livro nos dá a dica logo no primeiro versículo, quando diz que Deus a significou, ou seja, a comunicou por meio de sinais, de símbolos. A regra de ouro deveria ser: interprete tudo simbolicamente, a não ser que o texto te force uma interpretação literal. O que é raríssimo. Raríssimo. Isso muda o jogo. Então o objetivo não era criar um código secreto. Pelo contrário, o simbolismo era a linguagem universal daquele gênero. Ele não foi feito para esconder, mas para revelar a verdadeira natureza espiritual da realidade, para chocar. Os exemplos que o artigo traz são muito claros. Vamos pegar os números. 7. Esse número está por toda parte. 7 igrejas, 7 selos. 7 trombetas, 7 taças. Exato. 7, no imaginário judaico, é o número da completude, da totalidade, da perfeição divina. Representa o plano de Deus se desenrolando por completo na história. Agora, qual é o oposto disso? O 6, imagino? O famoso 666? Precisamente. O número 6, e por extensão o 666, não é um microchip ou um código de barras. É o símbolo da incompletude, do fracasso humano e satânico em tentar ser como Deus. É o quase, a imitação barata da perfeição. É a marca da besta, porque representa a humanidade que se adora a si mesma, tentando ser 7, mas sempre parando no 6. Nossa. Enquanto o 12, por sua vez, é o número do povo de Deus. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. E isso vale também para nomes de pessoas e lugares. O artigo fala de Jezabel e Balaão. Sim, quando João escreve para a igreja de Tiatira e menciona Jezabel, ele obviamente não está falando da rainha fenícia que morreu séculos antes. Ele está usando o nome dela como um símbolo para o tipo de pecado que ela representava, a sedução para a idolatria. A mesma coisa com as criaturas, então. O cordeiro, o dragão, exatamente. O cordeiro não é um animal literal, mas o símbolo do sacrifício vitorioso de Cristo. O dragão é a representação do mal cósmico. O objetivo é usar uma imagem poderosa para revelar a essência espiritual por trás de um comportamento ou de uma entidade. Ok, então temos ler com o Antigo Testamento em mente e entender a linguagem simbólica. Qual é a terceira e última chave? A terceira chave é entender a estrutura do livro, que o artigo chama de recapitulação progressiva. E essa, para mim, é a que mais revoluciona a leitura. Peraí, isso quer dizer então que a sequência dos 7 selos, depois as 7 trombetas e depois as 7 taças, não é uma linha do tempo cronológica, um evento acontecendo depois do outro. É exatamente assim que todo filme e livro popular sobre o assunto retrata. Pois é, e é por isso que a maioria deles erra o alvo da mensagem. A estrutura do livro não é linear. A teoria da recapitulação que o artigo defende propõe que essas 3 séries de 7 estão contando a mesma história, só que em ciclos paralelos. Como um replay de um lance importante no futebol. Primeiro você vê a jogada com a câmera aberta, depois um replay com foco no jogador e, por fim, em super câmera lenta, mostrando o detalhe do toque na bola. É a analogia perfeita. Cada ciclo conta a história completa do período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Um período de conflito, de juízo sobre o mal e de proteção para o povo de Deus. Mas a cada novo ciclo, a intensidade aumenta, a câmera se aproxima, os detalhes ficam mais vívidos. A progressão não está no tempo, mas na intensidade. Exatamente. Começa com os selos mais gerais, passa para as trombetas mais severas e culmina nas taças, que representam o derramar final e total
da ira de Deus sobre o mal impenitente. E o artigo dá uma prova disso dentro do próprio texto, conectando o começo com o fim do livro, o que eu achei brilhante. Sim, é um argumento muito forte. Ele mostra como cada uma das 7 promessas feitas aos vencedores nas cartas às igrejas, lá nos capítulos 2 e 3, encontra seu cumprimento glorioso na visão final da Nova Jerusalém, nos capítulos 21 e 22. Me dá um exemplo. Claro. A promessa de acesso à árvore da vida em Apocalipse 2, verso 7, é perfeitamente cumprida em 22.2, onde a árvore está no meio da cidade. A promessa de receber o nome de Deus, em 3.12, se cumpre em 22.4, quando se diz que o seu nome estará sobre as suas testas. O livro é uma obra de arte, amarrado do início ao fim. Então, no fim das contas, a grande virada de chave é perceber que o Apocalipse é menos um mapa de eventos futuros para satisfazer nossa curiosidade e mais uma revelação simbólica, enraizada na história bíblica, escrita para fortalecer a fé no meio do sofrimento. O foco não é o quando, mas o como viver agora. Perfeitamente colocado. Não é um livro para decifradores de códigos, é um manual de discipulado para tempos difíceis. E isso nos leva a uma reflexão final que o artigo provoca. Se a mensagem é essa, a grande pergunta que o livro deixa não é quando exatamente essas coisas vão acontecer. A pergunta certa, o desafio que o livro joga no nosso colo é: como a nossa vida hoje, aqui e agora, reflete a realidade da vitória final de Cristo? A mensagem nos chama a viver no presente de uma forma que seja coerente com a esperança que temos para o futuro. É um chamado para alinhar nossas ações e nossos valores. Isso, nossas lealdades com a realidade do reino de Deus. Então a mensagem final não é sobre decifrar o futuro, Mas transformar o presente. Exatamente. O desafio do livro não é especular, é viver de forma coerente com a vitória de Cristo. E isso nos deixa com uma reflexão que o artigo aponta nas entrelinhas. Se o Apocalipse usa símbolos como a Babilônia para expor o poder imperial e idólatra da sua época, quais seriam os símbolos que ele usaria hoje para descrever as estruturas de poder e os ídolos com os quais a gente, talvez sem perceber, se acomoda? Este episódio faz parte da série Diálogos de Sábado. Na semana que vem, teremos um novo assunto para nossa análise. Deus abençoe todos os ouvintes.